Inscreve-te agora no canal Zona Sporting Rumores e Notícias. Ativa o sino das notificações e deixa já a tua opinião nos comentários, porque o que vais ouvir a seguir pode abalar os alicerces de Alvalade. O Sporting Clube de Portugal viveu nos últimos anos um dos episódios jurídicos mais longos e complexos da sua história recente, o famoso Caso João Mário. Um litígio que se arrastou durante várias temporadas, envolvendo o Inter de Milão, a FIFA, e, por fim, o Tribunal Arbitral do Desporto, TAS. A decisão definitiva chegou finalmente e, infelizmente para os Leões, o desfecho não foi favorável ao Alvalade. Tudo começou em 2016, quando João Mário foi vendido pelo Sporting ao Inter de Milão por 40 milhões de euros, num negócio que poderia atingir os 45 milhões mediante objetivos. Como é habitual em grandes transferências, o contrato incluía uma cláusula anti-rivais, que impedia ao clube italiano de negociar o médio com qualquer outro emblema português, sob pena de compensação financeira para os Leões. Essa compensação estava estipulada em 30 milhões de euros. Após passagens por clubes como West Ham, Lokomotiv Moscovo e o próprio Sporting, onde regressou por empréstimo e foi peça fundamental no título de 2021, João Mário rescindiu o contrato com o Inter em 2021, assinando de imediato pelo Benfica, a custo zero. Foi esse movimento que acendeu o rastilho da discórdia. O Sporting considerou que o Inter e o jogador tinham atuado em conjunto para contornar a cláusula anti-rivais e exigiu o pagamento da indenização prevista. Em julho de 2023, a FIFA rejeitou o pedido leonino. Os responsáveis de Alvalade recorreram então para o TAS numa tentativa final de reverter a decisão. No entanto, em 25 de abril de 2025, o tribunal confirmou a posição da FIFA, validando a legalidade da atuação do Inter e encerrando definitivamente o processo. O relatório e contas do clube italiano, apresentado em outubro de 2025, oficializou o encerramento do litígio, aforçando que, não tendo existido qualquer outro recurso dentro do prazo, a sentença não pode voltar a ser alterada. Com isso, o Sporting vê escapar em definitivo a hipótese de receber 30 milhões de euros, uma verba que teria grande impacto nas finanças leoninas, especialmente num contexto em que o clube procura reforçar a competitividade interna e europeia. O Inter, por sua vez, celebra um lucro de 35,4 milhões de euros no exercício, e o caso João Mário deixa de representar um risco jurídico para os Nezahouri. Hoje, João Mário, com 32 anos, segue carreira no AEK da Grécia depois de passagens pelo Besiktas e de uma saída conturbada do Benfica. O médio, que já vestiu as 3 camisolas dos Grandes de Lisboa, continua a dividir opiniões entre adeptos leoninos, sendo recordado tanto pelo talento como pela forma como abandonou Alvalade. Apesar da frustração pelo desfecho, o Sporting tem motivos para olhar para a frente com otimismo. A estabilidade financeira conquistada sob a presidência de Frederico Varandas e o trabalho técnico de Rui Borges têm devolvido confiança aos adeptos. O clube aposta fortemente na valorização de jovens talentos e na contratação criteriosa de reforços que encaixa na filosofia do treinador. Além disso, o ambiente no balneário mostra sinais positivos. Rui Borges tem sabido gerir o grupo, promovendo a meritocracia e dando oportunidades a jogadores como Alisson Santos, que poderá estrear-se no 11 Trentalar frente ao Paços da Ferreira. O técnico elogiou o jovem extremo brasileiro pela sua evolução, sublinhando que tem ouvido e entendido melhor o contexto e a exigência brutal do Sporting. Com a recuperação de Diomandé e o regresso de Gonçalo Inácio às opções, a defesa leonina ganha solidez para enfrentar uma fase crucial da temporada que inclui compromissos importantes na Liga dos Campeões e nas provas nacionais. O 11 provável para a deslocação a Paços da Ferreira deverá incluir João Virgínia na baliza, Vadjanidis, Eduardo Quaresma, Diomandé e Ricardo Mangas na defesa, Yulman e Morita no meio-campo, Giovanni Coenda, Pedro Gonçalves e Alisson como tridente criativo e Ioannidis como referência ofensiva. O Sporting, portanto, vira a página de um processo que se arrastou por quase uma década. O capítulo João Mário chega ao fim, sem o desfecho financeiro esperado, mas com a sensação de que o clube está mais sólido, focado e preparado para o futuro. Inscreve-te no canal e junta-te à família leonina. Apoia ao Sporting em todas as frentes e não percas nenhuma novidade sobre o nosso grande amor, o Sporting Clube de Portugal. O Sporting Clube de Portugal volta a ser protagonista no mercado europeu e desta vez o nome que ganha força nos bastidores de Alvalade é o de Taras Maikavko, jovem defesa central ucraniano de apenas 20 anos, uma das joias mais promissoras do Dinamo de Kiev. A direção leonina, liderada por Frederico Varandas, e o treinador Rui Manuel Borges observam atentamente o desenvolvimento do jogador e acreditam que ele pode ser uma peça-chave para o futuro da defesa verde e branca. A operação ainda está em fase inicial, mas o interesse é real e o clube português parece decidido a acelerar as negociações.
Nos corredores de Alvalade, a informação é de que o Sporting já realizou sondagens formais junto ao staff de Maikavko e ao Dínamo, procurando compreender os valores e condições necessárias para avançar com uma proposta concreta. O jogador, por sua vez, vê com grande entusiasmo a possibilidade de atuar em Portugal. A história recente do Sporting, que se tem destacado por valorizar e desenvolver jovens talentos, é um dos principais fatores que atraem o central ucraniano. Para ele, vir para Lisboa representa um salto natural na carreira, num campeonato competitivo, mas também num ambiente ideal para crescer tecnicamente e ganhar visibilidade internacional. A situação do Dinamo de Kiev tem sido determinante para abrir essa porta. O clube ucraniano enfrenta tempos complicados, com instabilidade financeira e desportiva, o que o obriga a negociar alguns dos seus jovens mais promissores para equilibrar as contas. Maikavko é visto como uma das peças mais valiosas do elenco, mas a própria direção do Dinamo reconhece que será difícil segurá-lo caso apareça uma proposta convincente de um clube europeu estruturado. E é justamente neste ponto que o Sporting surge como o destino perfeito, um clube que oferece estabilidade, visibilidade e um projeto sólido de médio e longo prazo. Rui Manuel Borges tem deixado claro à administração leonina a importância de reforçar a defesa com um perfil jovem, técnico e de elevada capacidade tática. O treinador aprecia defesas que saibam sair a jogar, que tenham leitura de jogo e que consigam atuar em linhas altas, características que Maikavko domina com naturalidade. O ucraniano é elogiado pela sua serenidade em campo, pela forma como antecipa as jogadas e pela precisão no passe. O departamento de scouting do Sporting, que o tem acompanhado de perto, considera um jogador com um potencial enorme de evolução e uma oportunidade rara no mercado europeu. Além do perfil técnico e tático, há também um lado estratégico na possível contratação. Maikavko está avaliado em cerca de 3 milhões de euros, um valor considerado acessível dentro da realidade leonina. A diretoria pretende negociar uma fórmula que envolva um empréstimo com opção de compra obrigatória, modelo que o clube tem utilizado com sucesso nos últimos anos. Esta estratégia permite uma avaliação mais detalhada da adaptação do atleta ao futebol português antes de um investimento definitivo, garantindo segurança financeira e desportiva. O jogador, por sua vez, tem demonstrado grande interesse em fazer parte do projeto sportinguista. Fontes próximas ao atleta indicam que ele valoriza o facto de o Sporting oferecer minutos em campo e um plano de desenvolvimento estruturado, algo que dificilmente encontraria de imediato em gigantes como Liverpool ou Manchester United, que também o observam. Em Alvalade, Maikavko teria a possibilidade de competir, crescer e mostrar o seu valor num contexto exigente, mas também equilibrado. Rui Borges, conhecido pela capacidade de potenciar jovens, é visto como um dos grandes atrativos nesta negociação. O Sporting nos últimos anos tem mostrado ao mundo o sucesso da sua filosofia. Casos como Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Mateus Nunes e Ugarte são exemplos claros de como o clube consegue transformar promessas em realidades, preparando-as para os maiores palcos do futebol europeu. Maikavko vê essa trajetória como um espelho do que pode ser o seu próprio caminho. Em Lisboa, ele acredita que poderá consolidar-se como titular, evoluir sob a orientação de um treinador moderno e disputar competições europeias, algo essencial para o seu crescimento e projeção internacional. Frederico Varandas tem reforçado constantemente que o futuro do Sporting passa pela combinação entre juventude e qualidade. O presidente aposta no modelo sustentável, em que a valorização de jogadores jovens se torna motor de sucesso desportivo e financeiro. A contratação de Maikavko enquadra-se perfeitamente nessa visão. Um investimento controlado, com potencial de retorno elevado e contribuição imediata dentro de campo. Se o acordo avançar, o Sporting poderá garantir um reforço de enorme qualidade e potencial, alguém capaz de adaptar-se rapidamente ao estilo leonino e de assumir protagonismo na defesa nos próximos anos. A chegada de Maikavko seria também um sinal claro de que o Sporting continua a pensar grande, mantendo-se competitivo em Portugal e na Europa, sem abrir mão da sua filosofia formadora. O torcedor leonino, apaixonado e atento, já começa a sonhar com a possibilidade de ver mais uma jovem promessa a vestir a camisola verde e branca. A expectativa é grande e o nome de Taras Maikavko ganha cada vez mais força nas conversas de bastidores. Se tudo correr como planeado, o Sporting poderá em breve apresentar o jovem ucraniano como o mais novo reforço de um projeto que não para de crescer, um projeto que acredita no futuro, na juventude e na força da sua identidade. Inscreve-te no canal e acompanha todas as notícias do Sporting Clube de Portugal. Faz parte da família leonina, deixa o teu gosto, comenta e partilha, porque juntos somos o Sporting.